Boa noite, meu nome é Carolina Migliorini. Estou concorrendo à vaga de instrutor de História e por isso eu escolhi uma questão do Enem de 2018 que trata sobre o abolicionismo no Brasil e também sobre a questão do racismo estrutural, né? De como, desde 1500, da questão da abolição da escravatura no final do século XIX, reflete até hoje na nossa sociedade. Então essa aula, ela pode ser tanto utilizada, essa resolução dessa aula, para sociologia e história. E por isso que eu estou concorrendo também à vaga de instrutora para sociologia. Então a questão, ela traz, primeiramente, um texto, né, do livro O Abolicionista, de 1883, de Joaquim Nabuco, né, um grande abolicionista aí da história do Brasil, juntamente com outros nomes como André Rebouças, Luiz Gama. Mas cabe enfatizar que nessa questão aqui resolvida, comentada, o Joaquim Nabuco em si era considerado um abolicionista mais liberal. Então, contém nessa questão o trecho do livro do Joaquim Nabuco, o abolicionista, e as alternativas para que seja assinalada a correta referente ao texto e ao conteúdo, né, que o aluno já tenha estudado sobre história e também sobre sociologia para resolver a questão. Então, das alternativas, a correta é a B, que traz que, de acordo com o texto do Joaquim Nabuco, a questão do abolicionismo no Brasil, ela foi uma questão que ela assegurou a ordem social e econômica, evitando rupturas que ameaçam os interesses da elite. Essa é a questão correta, porque as outras alternativas, elas vão trabalhar questões como, por exemplo, da reforma agrária no Brasil, né? Da questão da divisão de terras, que não foi realizada com a população negra. Entendam que o movimento abolicionista é extremamente importante. Ele foi importante para o Brasil porque nomes importantes, dos quais eu já citei aqui, se uniram para pressionar para que ocorresse, então, a abolição da escravatura. E não só a assinatura, por exemplo, da Princesa Isabel com a Lei Áurea. Então eles foram extremamente importantes, nomes importantes que podem ser trabalhados nessa aula de resolução comentada, né, de exercício do Enem, como André Rebouças, como Luiz Gama, a importância do Luiz Gama, né, pro movimento abolicionista. Então, né, o próprio Joaquim Nabuco, que é o que a gente está falando aqui, trabalhando sobre em cima da questão que traz o texto dele. E aí o que aconteceu com a abolição da escravatura? Os negros não foram inseridos na sociedade através, por exemplo, de políticas públicas. Não teve ali uma inserção social da população negra. A questão da reforma agrária, ela é incorreta porque não houve essa divisão, essa doação de terras para as pessoas negras, por mais que eles eram considerados livres. O que aconteceu? Que o Brasil preferiu trazer, então, a mão de obra da imigração europeia para trabalhar no Brasil. A mão de obra, lembrando, que era paga. Então não deram essas oportunidades para as pessoas negras, que não foram inseridas, então, na sociedade. E aí a gente tem uma desigualdade estrutural, um racismo estrutural enraizado na estrutura da nossa sociedade desde 1500, que se reflete até hoje no nosso contexto aí, da nossa sociedade brasileira. Não houve essa inserção, não houve a reforma agrária, não houve a contratação da mão de obra negra paga, porque agora a gente não está mais falando de escravidão. Então, isso levou ao fato de se ainda excluir a população negra, de se enfatizar essa desigualdade estrutural, esse racismo estrutural da população que era escrava. Então, quando você lê o texto do Joaquim Nabuco, você tem que saber que ele
aprendendo numa aula que ele era um abolicionista mais liberal. O que isso quer dizer? Que, diferente de Luiz Gama, que trazia ali mais uma questão revolucionária, o Joaquim Nabuco, ele defendia sim a inserção dos negros na sociedade, mas desde que se mantesse ali a elite intocada, desde que se não atrapalhasse a elite. Então, se você não sabe isso, na hora que você lê o texto da questão de 2018 do Enem, você não vai conseguir assinalar a resposta B, que foi a que eu li aqui, que é a resposta correta dessa resolução do exercício, né? Da resolução desse exercício. Por quê? De acordo com seus conhecimentos, de acordo com o texto de Joaquim Nabuco, a alternativa correta é que, além de assegurar a ordem social e econômica, também se evitava a ruptura, a quebra, para que não houvesse ameaças aos interesses da elite. Então você tem que saber estudar esse período, né, da abolição da escravatura no Brasil. Dá para fazer uma aula interessante trazendo vários nomes, como Dandara, como nomes importantes aí que são extremamente, às vezes, invisibilizados em aulas e que caem no Enem. Tanto sociologia, conhecimentos gerais, história, porque é isso que o Enem traz, quer do aluno, que ele seja um aluno que consiga fazer essa associação com matérias de forma multidisciplinar, fazer essa associação argumentativa, ter esse pensamento mais argumentativo, de associar, por exemplo, sociologia com história. Então, por isso que eu usaria essa aula para trazer esses nomes importantes, para mostrar a importância dessas pessoas, para pressionar mesmo para o movimento de abolição da escravatura e mostrar a característica de cada um, de que forma que eles acreditavam, que eles lutavam, se era uma forma mais liberal, como Joaquim Nabuco, se era uma forma mais revolucionária, como Luiz Gama, ajudando as pessoas aí, mesmo não sendo formado, né, como advogado, mas que através da lei, de muito estudo, ele conseguia achar brechas para poder conseguir a alforria das pessoas negras, como, por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos, né? As leis que antes da abolição mesmo, elas foram, entre aspas, lógico, amenizando a questão da escravatura, né, no Brasil, que foi um país, o último da América Latina a abolir a escravatura, com mais de 300 anos aí da nossa história de escravidão. Então, a gente pode trazer para vários conceitos sociológicos. Eu sempre gosto de trabalhar a sociologia com a história para mostrar a questão do racismo estrutural e também para mostrar a questão da importância, né? Que às vezes essas histórias são invisibilizadas, que às vezes as pessoas não entendem a nossa reparação histórica, a nossa dívida histórica com essa população negra. Já traria aí para se falar de cotas raciais, puxaria para a sociologia, e isso traz muita bagagem para que o aluno também tenha condições de fazer uma boa redação. Porque ele pode ser muito bom ali na linguística, na questão da redação, mas ele tem que ter uma bagagem, conhecimento para ele escrever. E a gente sabe que a redação do Enem também cobra isso, como já caiu, por exemplo, no ano passado, a importância da valorização da cultura africana, como que as escolas devem fazer isso. Então, assim, por isso que eu escolhi essa questão específico e esse tema, e eu trabalharia a aula nesse sentido, fazendo a resolução do Enem, puxando também para a sociologia, para dar ainda mais bagagem para o aluno, para que ele tenha, além de responder de forma correta, escrever uma boa redação do Enem. Obrigada!